Olá, mais um episódio de Conversas com Binder e hoje vamos entender por que Curitiba está entre as 8 cidades com a maior inflação no Brasil. Aí você pergunta, poxa, mas eu posso estar vendo esse podcast de vários locais, o Conversas com Binder tem abrangência nacional, mas eu falo aqui de Curitiba e entendendo que Curitiba tem uma inflação entre as maiores do país, a gente pode entender também um pouco do que acontece no país. Curitiba, primeiramente, tem a característica de ser considerada uma das capitais mais organizadas do país e, no entanto, tem a inflação, está entre as maiores inflações do país entre as cidades do Brasil. Eu não digo apenas as capitais. Mas antes de conversar com o Alcir Soares Júnior, doutor em desenvolvimento e professor de economia da Universidade de Positivo, eu lembro que o Conversas com Binder é mantido graças ao financiamento coletivo que está no Catarse. Você digita Conversas com Binder e pode assinar esse projeto a ajudar o jornalismo independente a ser mantido. Esse podcast é mantido assim, com esse financiamento coletivo. Agradeço quem puder dar sua contribuição. Inclusive agora através do Pix, você pode também colaborar. Você pode colaborar uma vez só, não precisa ser mensal não. Colaborando com R$10, você já ajuda a gente produzir esse podcast, a continuar esse projeto que está disponível nas principais plataformas de áudio. Então, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos últimos 12 meses a inflação oficial do país já bateu 9,68%. Em 8 cidades brasileiras, esse índice ultrapassou os 10%. A maior inflação acumulada foi verificada exatamente em Curitiba, uma taxa de 12,08%, seguida de Rio Branco, no Acre, Campo Grande, São Luís do Maranhão. O menor acumulado de 12 meses foi registrado no Rio de Janeiro, com uma inflação de 8,09%. E sobre esse tema, vamos conversar então com o Alcir Soares Júnior, doutor em desenvolvimento e professor de economia da Universidade Positivo. Então, professor, como entender a inflação? Uma questão teórica que se levanta é que se o dinheiro é o problema do país, por que então que o governo, que tem lá uma máquina que pode imprimir dinheiro, não imprime e distribui para as pessoas? Na realidade, isso não pode ser feito, porque se a gente dobrasse o salário das pessoas, automaticamente o preço das coisas dobraria, porque a moeda só iria se desvalorizar. Então a moeda depende da quantidade de produtos que há na economia, e quando há um desajuste entre a quantidade de dinheiro que existe na economia e a quantidade de produtos, nós temos o fenômeno de aumento de preços generalizado, que é a inflação. Como explicar, professor, a inflação brasileira nesse momento e por que Curitiba está entre as capitais com maior inflação acumulada? O Brasil passa por uma desvalorização cambial muito grande, o que tem dois efeitos na economia. O primeiro é o aumento do preço dos produtos commodities, o que faz com que o preço interno também seja muito alto. E o segundo é fazer com que a matéria-prima fique muito cara para produzir a maioria dos produtos, justamente porque nós estamos falando do encarecimento do petróleo pelo lado das commodities e também encarecimento da energia elétrica pelo lado da crise hídrica que nós estamos passando agora. Tudo isso influencia o custo de vida das pessoas, influencia o preço dos alimentos, o preço dos transportes, o preço da habitação e faz com que a inflação fique muito acelerada, como já está batendo 10% nos últimos 12 meses. E pensando em futuro, professor Alcir, podemos esperar algo melhor ou pior para os próximos meses? Muitas das questões relacionadas a essa crise são questões circunstanciais, são questões que não estão no controle do governo. Mas a política econômica ela pode ser utilizada para arrefecer esses problemas e ela precisa ser antecipada. Então, um dos nossos problemas é a questão da crise hídrica, que foi colocada em pauta muito tardiamente e isso fez com que esse encarecimento chegasse nos níveis em que estão agora. E a segunda questão é a crise política, o que
que gera também uma crise fiscal, uma vez que os investidores estrangeiros olham para o nosso país com desconfiança, o fato de termos uma taxa de juros alta não atrai capital suficiente para valorizar a nossa moeda. E professor, qual a orientação para que a população não sinta tanto impacto da inflação no orçamento? Não existe outra maneira de fugir dessa pressão inflacionária do que buscar alternativas, né? Buscar produtos substitutos. Então você pode economizar no transporte, você pode economizar na energia elétrica, você pode buscar alimentos substitutos que sejam mais baratos do que a carne, por exemplo, para tentar driblar um pouco. Mas é muito difícil porque a inflação acaba sendo muito mais sentida por aquelas famílias que dependem mais de uma fração maior do seu salário nesses tipos de gastos com alimentação, transporte e habitação. Muito obrigado. Esse foi o professor Walcir Soares Júnior, doutor em desenvolvimento e professor de economia da Universidade Positivo. Eu agradeço a participação dele aqui no Conversas com Binder e eu lembro que quem tiver sugestões de pauta sobre temas a trabalharmos aqui no Conversas com Binder, o meu Instagram é o @conversascombinder. Lá você conversa comigo, sugere assuntos, a gente troca uma ideia. Você mesmo pode ser assunto aqui neste podcast. Para você, um forte abraço e até o próximo episódio.